Vamos lá. Para responder essa dúvida aqui, olha, desse quadro aqui, eu tenho que ir em outra página do MSA. Essa dúvida aí a respeito desses exercícios, né, que foram feitos, tá? Então vamos lá. A dúvida da página 19, a explicação está na página 18, né? Porque quando a gente vem aqui, olha, na página 19, que é aquele exercício, aqui tem um exemplo mostrando em azul. Quando a gente volta aqui, olha, qual é a ideia? É entender quantas figuras cabe dentro de uma outra. A figura de maior duração, e aqui não precisa ficar presa se a figura ela tem um tempo, dois tempos, isso aqui nesse momento não importa. O que importa é entender que cada figurinha é uma fração. Então imagina só, se a gente tem uma figura que ela é uma pizza, imagina aqui, olha, vamos fazer aqui do lado para ficar mais fácil, olha. A gente tem essa semibreve aqui. O nome é semibreve. Está explicando aqui na página 17, certo? Ó, figura de som, o nome semibreve, figura de silêncio, e quer dizer o quê? Ela tem a mesma duração que uma figura de som, porém ela é uma figura de silêncio. Nessa figura aqui, que é a semibreve, se a gente vir aqui e fizer um desenho, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. A gente fizer um desenho aqui, olha, como se fosse aqui, ó. Imagina só, é uma semibreve, só que grandona, certo? Aqui, olha. É uma semibreve bem grande. O que está dizendo aqui, olha? Quando a gente pega uma semibreve e divide ela em duas, nós chamamos de duas mínimas. Então, o que acontece? É a mesma coisa que tiver duas, dessa aqui assim, olha, vai aparecer até um boneco aqui. Se a gente pega aqui e faz assim, olha, espera aí, faz aqui assim, olha. Imagina que dentro dela, ó, tem duas mínimas, parece alguém de óculos. Olha lá, olha, dentro de uma semibreve tem duas mínimas. Então, cabem duas aqui dentro. E aí, o que segue aqui depois? Segue o quê? Está dizendo que dentro de duas mínimas, ela tem duas semínimas. Então é a mesma coisa que eu pegar aqui, olha. Se eu fizer aqui assim, um pouco menor, aqui um pouco menor, maximizar aqui para ficar melhor a explicação. Então é a mesma coisa que eu pegar aqui, aqui e cabem duas aqui. Então, olha, o que está dizendo aqui? Que dentro de cada mínima cabem duas semínimas. Só que ao invés de pegar e ficar desenhando uma dentro da outra, porque ia ficar difícil para estar compreendendo, simplesmente vai mostrando que, olha, aqui dentro cabem duas mínimas, aqui dentro cabem duas semínimas. Então, ela vem na sequência, olha, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, certo? Dentro disso, quando a gente vai olhando aqui, se a gente, um exemplo, eliminasse essas duas aqui, pergunta: quantas semínimas cabem dentro de uma semibreve? Elas cabem 4. Por quê? Se a gente tirar essas duas aqui, olha, a gente vê que na direção dessa perna aqui tem duas e nessa direção dessa perna tem mais duas. Logo, a gente vê que tem 4 que cabem aqui dentro. Conseguiu entender? Aqui embaixo, olha, tem uma outra explicação que também facilita, que fala da mesma forma, só que com um gráfico diferente. Dentro de uma semibreve é igual o quê? Duas mínimas, que é igual a 2 a 4 semínima,
que é igual a 8 colcheias, e aí vai até semicolcheia. Lembra, se não lembrar o nome das figuras, página 17, tem a tabelinha. Quando a gente olha aqui, olha, dessa forma ele está representando a mesma coisa, só que já mostrando os números, certo? Por que a colcheia é representada pelo número 8? Porque cabem 8 colcheias dentro de uma semibreve, tá bom? Quando nós voltamos para cá, olha, aqui se faz algumas explicações. O que ele está perguntando aqui na página 19, que é a dúvida? A página 19, ela está perguntando assim, olha, se eu tenho duas colcheias, que figura que pode formar? A gente volta aqui na página 18 e vê aqui, olha, se eu tenho duas colcheias, olha, a perninha, se eu juntar as duas, qual é a figura de cima? É a semínima. Por isso que a resposta aqui é semínima. Mas, e se eu tenho 4 semínimas? Olha, 1, 2, 3, 4. Que figura que pode formar? Eu venho aqui de novo, novamente, e não se tem problema nenhum em estar voltando para consultar sempre. Nós devemos olhar o quê? Se eu tenho 4, eu venho aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Dentro dessa linha aqui, olha, que tem 4 semínima, se eu subir aqui, qual figura que tem acima delas? Tem uma semibreve. Então, a soma dessas 4 figuras, desses 4 desenhos, eles formam uma semibreve. Então, aqui a resposta é o quê? Uma semibreve. Da mesma forma, se você for para outras figuras, que é o quê? Quando a gente vem para cá, a gente fica um pouquinho mais de dificuldade. Mas olha o que está contando aqui, olha. Que duas colchetezinhas, vamos aumentar um pouquinho aqui para facilitar, olha. Duas colchetes quer dizer que é a semicolcheia. Um colchete quer dizer que é a colcheia. Só que elas podem ser representadas de maneira diferente. Ou ela pode aparecer o desenho da semicolcheia assim, com essas duas bandeirolazinhas, ou assim, com dois tracinhos. Se tivesse só uma só, mas com duas barrinhas assim, seria a mesma coisa que esses dois colchetes. Quando vem aqui, olha, e pergunta, se eu tenho duas semicolcheias, qual figura que forma? Volta na página 18 e eu vejo duas semicolcheias cabem dentro de quem? Uma colcheia. Por isso que a resposta ali é colcheia. Quando a gente olha um pouco mais, né, vê figuras diferentes sendo somadas, às vezes gera um pouco de dificuldade. Mas o passo a passo é o mesmo, não muda. Você olha primeiro o quê? Nesse exemplo aqui, olha, nós temos o exemplo de duas colcheias, duas semicolcheias seguidas de uma colcheia. Primeiro você pensa qual figura que forma somando duas colcheias. Aí você olha só essas duas colcheias e vem aqui, ó, semicolcheias, e vem aqui. Se eu junto duas semicolcheias, eu formo a de cima, que é a colcheia. Então eu já sei que essas duas semicolcheias, que até tem a resposta anterior aqui, olha, por isso que é ideal fazendo na sequência assim, você tem uma colcheia. Aí aqui ficou uma colcheia. E se eu somar colcheia com colcheia? Olha aqui o exemplo da resposta. Colcheia com colcheia é uma semínima. Então, aqui o resultado vai ser uma semínima. Por quê? Se eu volto de novo aqui, colcheia com colcheia forma uma semínima. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro essa explicação, a gente faz de uma maneira diferente, tá bom? Mas vamos focar primeiro nesse exercício aqui.